Yo, Geek! Vamos então aqui para mais uma inversão no canal do Geek Brasil. Você já sabe, né? Você já tá aqui no canal há algum tempo, você já sabe que as nossas inversões é o nosso quadro que a gente tenta prever o que vai acontecer no próximo capítulo mediante ao jogo de números. Poucos capítulos aqui para essa sequência, né, do 1000. Acho que a gente vai ter poucos capítulos na sequência do 1190, porque automaticamente muitos desses capítulos já está sendo citado faz algum tempo. Então a gente vai observar o que a gente pode comentar a partir do capítulo 11. Vamos lá, o título do capítulo é Voo. É interessante aqui. Então, tem uma ligação ali com Imusama. Será que teremos ali uma batalha aérea entre Imusama, Luffy e também Loki? Loki entra em ação novamente. Enquanto isso, nós temos o Zoro sendo afetado pelos poderes do Bug, né? Os poderes do Bug, de uma forma muito abaixo. Tinha ali uma característica muito curiosa, que é a mesma visão relacionada ali a Imusama, que é uma habilidade na época que era meio que inexplicável, né? Meio que inexplicável. Nós voltamos para falar mais sobre essas inversões depois da vinheta. Seguimos aqui com o Bug. O Bug tá apresentando ali, falando que ele comeu a Akuma no Mi, né? Esse é o nome da Akuma no Mi que eu comi, né? A Bara no Mi. Não importa o quanto você tente me cortar, não vai conseguir, porque eu sou um homem em pedaços, né? Essa é a definição sobre a habilidade ali do Bug. E é um ponto curioso aqui, né? A maneira como a habilidade do Bug é apresentada para nós lá no capítulo 11 de One Piece, da mesma forma como a gente hoje tenta entender como funciona as habilidades de Imusama. E aí, no capítulo 11, o Zoro conhece ali a Nami e o Luffy apresenta ela como a sua navegadora, né? É um ponto interessante, o Luffy sempre tem essa característica, né, de que quando ele coloca alguém na sua mira, essa pessoa nunca mais lhe escapa. Bom, começamos aqui então com o capítulo 91 e pelas raras vezes a gente na verdade nunca traz, né, aqui as capas dos volumes. Mas esse volume aqui, ele é importante. O Oda já frisou várias vezes que esse volume ele é importante, tanto também no live action de One Piece, quanto também no mangá e na animação. Essa é uma pose muito clara, uma forma muito básica aqui para a grande teoria de que a Nami talvez seja uma Nerona, né? De que a Nami talvez realmente seja uma Nerona e que isso possa realmente reforçar o lado aqui sobre a personagem. Capítulo 91, Dardos, né? A maneira de ser arremessados ali contra os seus oponentes. Esse aqui é um capítulo muito interessante, né? Porque a gente começa com a história de capa do próprio Helmeppo e do Kobe recebendo ali o Garp, fazendo a saudação, e atrás ali da sua camiseta tá escrito Justiça, né? Ali atrás da sua camisa tá escrito Justiça, que é aquilo que a Marinha sempre acaba carregando. E automaticamente a gente reflete para os capítulos atuais. Será que Imu está tentando aplicar a sua própria justiça nesse mundo caído, nesse mundo quebrado ali de One Piece? A gente já falou sobre esse duelo de utopias, né? Esse duelo de utopias, tanto do Joy Boy quanto também de Imu, agora do Luffy versus ali Imu, essa batida ali sobre utopias. E aqui a gente observa o Luffy, né? A galera realmente fala, o Luffy tá ali fazendo as brincadeirinhas, não leva a luta a sério e tal, e tá aqui, né? Ele roubando uma dentadura ali do Arlong, usando em sua boca e falando, veja, agora eu tenho dentões também. E aí automaticamente ele começa a lutar contra o Arlong. E aí ele, até quando você vai ficar brincando comigo? E aí os amigos do Luffy começam a falar, claro, você fica aí brincando. E aí o Luffy toda hora precisa reforçar, quem disse que eu estou brincando? Até hoje isso nunca mudou. Parece que a galera não conseguiu entender que o Luffy luta desse jeito. Ele sempre vai lutar desta forma. Ele não tá brincando, ele tá levando a luta a sério. Não quer dizer que ele tá fazendo as coisas, na verdade ele tá tentando alcançar o máximo que ele pode com aquilo que ele tem em mãos para conseguir derrotar os seus adversários. E de fato o Luffy, ele tá tentando. E aí o pessoal fica falando que ele fica brincando no meio do combate. Ele não tá brincando. Olha, isso, o Arlong falou sobre isso, o Crocodile falou sobre isso,
o Enel falou sobre isso, sei lá, o Kaido já falou sobre isso, o Doflamingo falou sobre isso, e o Luffy o tempo todo fica falando: eu não brinco em batalha. Ele tá lutando a sério. Só que as coisas que ele faz durante a batalha acaba sendo algo engraçado. E aí o Luffy vai e fala: eu vou pegá-lo e quebrarei aquele nariz. Ou seja, talvez a gente tenha no capítulo 1191 um porradão, ou um prenúncio de um porradão contra Imu-sama. Seguimos aqui, meus amigos, a gente vai tentando adivinhar o que Eiichiro Oda vai fazer. Eu acredito que essa sequência vai ser um pouco difícil de acertar, mas tem algumas coisas interessantes que podem realmente frisar mediante a isso, né? Então é claro, você deixe o seu like, é importante você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe cada vez mais os nossos conteúdos por aí. É importante também você se tornar membro, mandar o seu valeu, mandar o seu hypado. Continue a fortalecer cada vez mais os conteúdos do canal do Geek Brasil. Dá pra comprar também pelos links de afiliado e continuar ajudando desta forma. 1191, capítulo 119 também faz parte dessa sequência, né? A gente vai frisar mais uma vez o Usopp falando sobre qual que é a essência dele se tornar um bravo guerreiro dos mares. A gente observou aqui que nos dois últimos capítulos a gente falou sobre o Usopp aqui nas nossas inversões, e o Usopp teve dois destaques sentindo o haki da observação ali relacionado ao Luffy e também ao Gaban. Eu não sei se o Oda vai continuar frisando essa questão relacionada ao Usopp, se vai ter algo aqui que vai levar o personagem para outro patamar, mas por enquanto eu acho que essas ênfases ainda devem permanecer aqui nas inversões do capítulo 1190 até o 1199. Capítulo 191, a mulher que controla o tempo. Olha só que coisa curiosa, né? Será que vamos ter alguma coisa relacionado a Nami ou algo também focado no tempo? Porque a Nami e o Usopp estão tendo destaques. A gente falou aqui sobre essa característica relacionada a Nerona Nami, né? A visão aqui que a gente comentou sobre a capa do capítulo 91, né? Sobre a capa do capítulo 91. E ao mesmo tempo agora a gente tem a mulher que controla o tempo. Sobre essa característica da mulher que controla o tempo, a gente já começa a ver sobre essa camada extremamente poderosa de que os personagens podem estar um atrás, não vou falar um atrás do outro, mas um controlando o outro. Essa capa aqui, essa história do Hachan, perdão, ele tem uma curiosidade que é algo muito peculiar, né? Porque aquela cadeia, aquele jogo da cadeia alimentar, né? Que um tá querendo devorar o outro, que tá querendo devorar o outro. É tipo a boneca russa, né? Que você vai pegar ali a boneca russa, você abre, tem outra, você abre, tem outra, você abre, tem outra. E aí você começa a ver que não, você tá observando um cara, né, Imu-sama, mas será que não existe algo dentro ali de Imu-sama? Será que aquilo ali não é uma casca? Será que isso não é uma forma de mostrar pra nós que a verdadeira forma de Imu-sama não é não é essa que a gente tá acompanhando nos últimos capítulos? E que talvez Imu esteja se segurando pra guerra final? É um contexto interessante, né? Essa aqui é uma capa que chama muita atenção, né? A galera lá, o Chopper Careca, o Roberto, o pessoal maluco aí das inversões, mais maluco do que eu, sempre olhou para essa capa visando através desse controle. Aí então a gente começa a ver o Climatact da Nami pela primeira vez em ação, né? Ela tentando usar o Climatact ali na batalha contra os Baroque Works e sempre se ferrando, né? E aí daqui a pouco ela descobre que ela estava usando o verso do guia que o Usopp havia dado para ela. Só que o mais interessante é que a Nami ela começa a usar o Climatact e nem mesmo o Usopp sabe direito como ele fez o Climatact. Só que analisando essa mudança que o bastão dela consegue fazer entre a atmosfera fria e a atmosfera quente, ela consegue aplicar isso através dos seus próprios, vou chamar assim, poderes, e criar ali uma atmosfera para conseguir manipular tudo que a pessoa está enxergando, ao ponto de até mesmo manipular também o clima, manipular o ambiente, gerando realmente essa questão relacionada ali à eletricidade, à chuva, ao ar quente, ao ar frio. Isso é uma coisa que somente a Nami poderia fazer, porque a Nami ela tem um sexto sentido absurdo em relação ali a esse controle sobre o tempo.
criando até mesmo miragens, né? Esse é um dos quadros mais, assim, assustadores de One Piece, né? Pra quem tá acompanhando pela primeira vez, ver ali a Miss Doublefinger enfiando ali os dedos na cara da Nami e você fica tipo, caraca! Mas depois você descobre que tudo era uma ilusão, acaba sendo tudo uma ilusão e pra mostrar realmente esse poder e essa questão avassaladora sobre as habilidades relacionadas ali a Nami. Nós teríamos também aqui o capítulo 911, mas nas últimas versões a gente já tinha falado sobre o capítulo 911. Então não tem muito o que comentar sobre esse capítulo, mediante o que eu estou enxergando para os próximos capítulos. Mas de fato a gente tem aqui o capítulo 1090. Olha só que coisa interessante, né? A gente tem aqui a história do Sentomaru, né? O capítulo 1091, a gente, na verdade, é isso, capítulo 1091, a gente tem a história do Sentomaru, e o Sentomaru, ele está lutando contra o Kizaru para proteger a vida do Vegapunk, né, tá lutando ali com o Kizaru para proteger a vida do Vegapunk. E a gente tem que ter uma noção aqui sobre um pouco dos bastidores, sobre a criação, né, do Sentomaru, né, o que o Sentomaru, ele acaba meio que inspirando. E isso aqui é interessante porque pode ser um ponto crucial para explicar um pouco mais a ligação de Joy Boy e Imu-sama. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o Sentomaru, ele é inspirado em uma figura folclórica barra real chamado de Sakata Kintoki, né? Sakata Kintoki, que tem um outro nome que agora eu não vou conseguir me lembrar. Mas eu sei que ele é inspirado em Sakata Kintoki e é Kintaro, né? Ele é chamado também de Kintaro. E esse personagem, ele é muito próximo das crianças no Japão, principalmente os meninos. Porque ele basicamente é uma base total ali para o Dia das Crianças no Japão, que é o dia 5 de maio. Dia 5 de maio é o Dia das Crianças no Japão, e inclusivamente é o aniversário também do Luffy, né? Também tem a característica de ser o aniversário do Luffy. E olha só, nós então temos aqui um começo de uma amizade, e isso aqui eu acho bem interessante. O começo da amizade do Sentomaru com o Vegapunk, para que o Sentomaru seja o seu guarda-costas. E olha aqui que o próprio Sentomaru tá falando. Os aldeões são os fracote, eu os odeio. Eu nem mesmo quero voltar. Eles te expulsaram, é? Tudo que eu preciso é de um trabalho que pague bem. Eu sou durão, então não fico com fome nem nada. Ó, então posso perguntar? O que você quer comprar com tanto dinheiro? Onigiri. E é muito bom, né? E o Sentomaru, ele carrega essa essência, não o Sentomaru, né? Mas o Kintaro, ele carrega essa essência da verdadeira criança, né? Da maneira como uma criança deve se portar. Isso é algo que o próprio Luffy também tem em One Piece. Mas olha só que coisa interessante. O Vegapunk, ele é alguém que é um hinted character ali relacionado a Imu-sama. O Vegapunk, ele replica o seu corpo em 6 outros Vegapunks, né? A gente tem ali 6 outros Vegapunks, no caso 5, né? Porque a York acabou traindo ele. Nós então temos 6 Vegapunks que estavam debaixo do seu comando, da mesma forma como Imu-sama tinha 5 Gorosei debaixo do seu comando. Então, o próprio Vegapunk chamava ali os seus punks de satélites, ou seja, corpos que rodeiam o corpo central, né? A Lua é um satélite da Terra, porque ela faz ali a sua translação em volta da Terra. Nessa característica maior, a gente então observa que, na base geral, Imu-sama acredita sobre o geocentrismo, que é quando o universo gira em torno da Terra. E é o que acontece? Imu, quando está conversando com o Shebeck, fala que o mundo é dele, mas o mundo está incompleto. O que o Shebeck fala para os Rock de que Imu é o próprio mundo, ou seja, tudo gira em torno ali da Terra. Só que no caso aqui, olha só que coisa interessante. No caso, a verdadeira face do universo é que todas as coisas, através do sistema solar, giram em torno do Sol, não giram em torno da Terra. Então a gente tem essa característica de que tudo acaba girando em torno do Sol, que na verdade o heliocentrismo é onde sempre esteve a base correta. E através disso tudo, a gente tem um paralelo aqui. Onde eu quero chegar com todo esse paralelo? A gente tem um paralelo muito interessante de que Imu-sama é ali o Vegapunk,
e Sentomaru é Joy Boy. Sim, foi desta forma, provavelmente foi desse jeito que os dois se tornaram grandes amigos. Tanto Joy Boy quanto também Imu-sama. É um ponto aqui bem interessante, porque até mesmo ali, o próprio Sentomaru, ele decide se sacrificar, né? Ele decide se sacrificar para conseguir, deixa eu voltar aqui, ele decide se sacrificar para proteger ali o próprio Vegapunk. E aí sim, avançando agora a gente tem o próprio Zoro lutando contra o Lucci. Zoro deve aparecer nesse capítulo e a gente deve ter um pouco mais de conexão na batalha ali contra o Somers, né? Um pouco mais de avanço em relação ao próprio Zoro. Talvez uma transformação, né? Talvez aí uma transformação. Agora ele tem controle do Haki do Conquistador, né? Agora ele sabe ali, não uma transformação, tipo, pisar, mas talvez alguma coisa, alguma aura ali que venha dele que vá fazer com que ele consiga ter uma vantagem ali contra o próprio Somers. E aí então nós observamos o Luffy lutando contra o Kizaru e ele falando uma coisa muito peculiar, né? Porque o Luffy ele acerta o Kizaru, né? Através do seu Haki do Conquistador, ele consegue acertar o Kizaru e aí o Luffy fala: Kizaru, estamos 100 vezes mais fortes do que há 2 anos. E é muito curioso isso, né? Porque essa fala do Luffy vem 100 capítulos antes do Gabão utilizando todos os seus poderes. O que demonstra pra nós que, tipo assim, o Kizaru 2 anos atrás era o terror do Chapéu de Palha. E aí o Relief para o golpe ali do Kizaru com apenas uma perna. Só que olha o patamar que o Gaban mostrou no capítulo 1190. A gente discutiu sobre isso ontem no vídeo, né? Que a gente comenta sobre qual é o nível da asa do Rei dos Piratas. E através desse aspecto a gente começa a ver que Relief não havia nem demonstrado nada do seu poder, porque ele simplesmente fala que está na sua aposentadoria. É isso, eu acho que tem muitas coisas interessantes que podem acontecer neste capítulo. Uma espécie de transformação ali pro Zoro. Um grande golpe do Luffy versus ali a Imu-sama. Talvez um golpe dos dois juntos, né? Luffy e Loki contra Imu-sama. Imu falando sobre uma aparência nova, um poder novo, um aspecto novo em relação aos poderes. E aí a gente fica realmente se perguntando sobre essa questão relacionada ao controle sobre o clima. Lembrando que a Nami, ela foi a primeira a sentir Imu-sama chegando em Elbaf. Isso por causa da alteração climática. Não tem nada a ver com o Haki da observação, não tem nada a ver ali com poderes relacionados ao Haki. Mas sim por causa da mudança climática em Elbaf, fez com que a Nami sentisse que Imu estava chegando. E aí, o que vocês acham? O que vocês acreditam que vai acontecer nesse capítulo? Deixa aí nos comentários pra gente continuar discutindo e falando cada vez mais de One Piece.